Olá, bom dia. Mais uma vez. Dessa vez falando do nosso sistema atual aqui no Brasil. E como já perdemos a nossa liberdade. Alguém pode me dizer, Juraci, já perderam a sua liberdade? Já. Por que se perdeu a liberdade no Brasil? Porque existe um monopólio, sempre existiu o monopólio das grandes mídias de TV, como a Globo, a Record, etc, etc. Essas empresas recebem altas, principalmente a Globo, recebe milhões do governo federal, não para informar as pessoas, mas para falar exatamente tudo aquilo que o governo federal faz e fazia. Entretanto, quando as mídias sociais chegam, essas verdades que essas mídias trazia para o público foram descartadas, porque não eram verdade. Eram mensagens, eram informações pagas, eram matérias pagas para isso. E isso incomodou muito a grande mídia brasileira, por defender o monopólio. Para você ver que foi depois do governo Bolsonaro que descobrimos que não existe mais, que nunca existiu, na verdade, informações, compromisso com a informação dessas grandes mídias. Existia matérias pagas, quem mais pagasse, melhor seria enfatizado naquele momento. E a partir daí as pessoas começaram a se inteirar que a nossa Suprema Corte, que era totalmente imparcial, era que assim que se acreditava. E hoje, as mensagens que chegam através das mídias sociais, porque as TVs, na verdade, elas não falam isso. Inclusive, tem uma coisa que deveria ser investigado na televisão brasileira, que poucos falam disso, que eu até repostei esse vídeo recentemente, que naquele episódio de Adélio Bispo, uma repórter entrevista ao advogado que estava cumprindo o seu papel, ele e outros advogados que foram de jatinho para defender o Adélio Bispo. E a moça pergunta a quem interessa esse aparato todo, não sei quantos advogados melhores que tem, advogado com jatinho na mão, e o advogado responde, interessa aquele que me pagou. E disse mais. Tirando aquele momento que o cara pagou no meu escritório, primeiro contato com a pessoa no meu escritório, com a pessoa que me pagou o primeiro contato, o advogado de Adélio Bispo afirma, tá aí o vídeo na internet, que há várias emissoras de TV. Quando a repórter pergunta a ele, quem está te pagando? Ele diz o seguinte, as emissoras de TV, talvez até a sua esteja me pagando. Agora, qual seria o interesse dessas emissoras de TV em pagar um candidato que tentava matar o presidente da República? Não é de estranhar emissora de TV se reunirem para pagar advogados mais caros do Brasil, com jatinho na porta, para ir defender um criminoso que tentou matar um candidato a presidente da República de uma nação, que veio a se tornar presidente? Não é estranho isso? Com base nisso, você começa a pensar, confiar em quem nesse país? Hoje, atualmente, você não tem mais a quem recorrer. Você vai recorrer a quem? Quando o princípio dessa idoneidade não está mais sendo reconhecido. Quando uma pessoa pode ser ela mesma agente público ou policial, ele pode ser o delegado, ele pode ser o promotor, ele pode ser o próprio juiz, sendo que ele, mesmo sendo réu, você recorrer para quê? Lembro de, não sei se uma cidade dessa aqui do sul do país, em que um jornalista de uma certa empresa fez uma matéria só porque mostrou os altos salários de um magistrado, ele processou e ele condenou. Confiar em que mais no Brasil? No Brasil só nos resta confiar em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque quando esses homens que se sentem deuses estiver no auge do seu poder, se prepare à queda.
O rei Nabucodonosor, quando, né, se gloriou daquilo que ele fazia, Deus o levou a pastar como os animais do campo. Por isso, por 3 anos e pouco. Quando o rei Herodes tentou receber a glória devida a Deus para si, ele morreu perante todos com medo de bicho. Então, não brinque suas excelências brincando de ser Deus, brincando de ser acima de Deus. 2 magistrados na Suprema Corte zombando da Bíblia. Foi coisa que eu vi. Sua Excelência Gilmar Mendes, Sua Excelência Barroso, zombaram da Bíblia no plenário da casa. Você acha que ficará impune? Tenha certeza que não. Tenha certeza absoluta que vocês que se acham dono do poder, um dia serão julgados do mesmo jeito. Porque com Deus não se brinca. E aí, com base nisso, você pergunta, apelar para quem no Brasil? Esse delator lá de fora. E alguém diz assim, por que ele que não veio delatar no Brasil? Se ele fosse delatar no Brasil, ele já tinha sido morto. Tinha acontecido com ele o que fizeram com Celso Daniel. Tinha acontecido com ele o que fizeram com o Toninho do PT. Porque ninguém aqui quer ninguém sabendo de nada. Ninguém aqui. O crime organizado está numa situação tão terrível que o próprio presidente da República, Sua Excelência o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o crime organizado está em todos os poderes. Na política, no judiciário, em todos os poderes. Palavra da Sua Excelência o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, com base nisso, você tivesse um processo contra a autoridade máxima do Brasil, você ia recorrer para quem? Pode ter certeza. Se você recorresse para uma pessoa dessa, a não ser lá fora e fugir do Brasil, você seria morto. Assim como foi com o prefeito Celso Daniel, que não só silenciaram o prefeito, como mataram 8 pessoas fora ele, todas as testemunhas, até o frentista do posto de gasolina que abasteceu o carro, que não tinha nada a ver com isso, foi silenciado. Então esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Um Brasil de insegurança jurídica, né? De insegurança jurídica, que é um processo que foi tramitado e julgado, no caso para certas pessoas, um processo que já foi tramitado e julgado, agora pode ser reaberto de novo. Que segurança jurídica você está tendo no Brasil? Em que a Constituição Federal não é levada em conta mais? Em que ministro da Suprema Corte afirma com todas as letras, palavras deles, que o tribunal deixou de ser um tribunal técnico e passou a ser um tribunal político, quando a Constituição não dá esse direito ao próprio tribunal? A pergunta é, como esse tribunal assumiu uma função que a Constituição não deu a ele essa função? Então, recorrer para quem numa situação dessa? Só Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.